Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para o nosso café logo cedo. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo. Comenta, compartilha. Vamos até o fim. É isso mesmo, eu convido você também a ir até o fim nesse nosso vídeo. Ficou para quarta-feira, nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. De cara eu digo para você, eu acredito. E você? Se é novo, se inscreve no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Bom, se for para fazer uma aposta, eu já escolho a KTO e já aposto na permanência do Vasco da Gama. 3 times lutam para ficar na Série A. A minha aposta é o Vasco fica. Não cai. Ah, mas depende só do Vasco, é o problema. Ué, que bom que só depende do Vasco. O Bahia queria estar dependendo dele mesmo. Não depende. Ele tem que ganhar e torcer para o Vasco não ganhar em casa, o Bragantino. Os 3 jogam em casa. Bahia recebe o Atlético Mineiro, que luta para ficar no G4, premiação alta, ser o vice-campeão brasileiro. Tem total interesse. Santos recebe o Fortaleza. Não pode tropeçar. Se ele tropeçar, Vasco e Bahia vencerem, ele cai para a segunda divisão. Amigos, vai ser um grande jogo, um grande final de campeonato. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: era para sofrer até o final? Precisava sofrer até o final? A vergonhosa derrota para o Corinthians, por exemplo, que tomou de 5 do Bahia, que ontem perdeu para o América Mineiro, que sábado o Corinthians perdeu para o Internacional. O Vasco vem de 2 derrotas seguidas. A de ontem, a gente vai encontrar várias explicações. Um Grêmio que está brigando na parte alta da tabela, numa atmosfera em que envolvia a despedida do Soares, em que eles levaram a melhor nesse duelo, exatamente no lance do gol. Foi um jogo equilibrado, na minha avaliação. Vi um Vasco e Grêmio equilibrado. As ações foram equilibradas, chances de ambas as partes. Só que nós fazemos uma força para criar as chances. Por isso que já de imediato, torcedor, já digo a você que Payet tem que ser titular. Payet tem que ser titular quarta-feira. Não pode ter outra alternativa. Quarta-feira é vida ou morte na Série A. Esse time do Vasco não merece cair. Só que esse time do Vasco não faz um campeonato dissociado daquele que nem era esse time. Ele pegou. Está no nível de esgotamento físico e mental enorme, o emocional está lá em cima. E claro que essa última batalha, chegar em condições de e depender só dele, isso é uma vantagem. Brinquei na thumb e repito, jogai por nós, Paulinho. Por que não? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Atlético não vai, não tem mais chance, vou entregar. O quê? Vocês não conhecem os profissionais que estão no Atlético. Quem pensa isso não conhece. Mas o Galo não tem mais chance de ser campeão, a diferença é muito grande, saldo de gols. Tem muita coisa em jogo, tem dinheiro, tem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ou seja, entrar lá na frente na competição e não se matar já em fevereiro, ter uma preparação melhor. Tem profissionais qualificadíssimos. O Bahia vai com a moral baixa. Foi isso que aconteceu. E o Santos que se cuide, porque ele vem mal. Tomou uma pancada, mas vai receber o Fortaleza em casa. Franco atirador. Para mim, escapam Vasco e Santos. O Bahia, a missão é muito difícil, por esses detalhes que eu enumerei. O Galo tem total interesse no Campeonato Brasileiro. Agora, há outra discussão. Era para o Vasco chegar nessa situação? Claro que não, mas chegou. Não adianta mais, mas aquele jogo do turno em que perdeu para o Bahia, para o Cruzeiro, para o Goiás, para o Santos, 12 pontos ficaram em casa pela incompetência do seu Paulo Brax, do seu Luiz Melo, do Maurício Barbieri, do Abel Braga. Não vai adiantar agora a gente falar isso. Você, na minha avaliação, torcedor, eu não quero ensinar ninguém a torcer, longe de mim, não tenho nem essa pretensão. Mas veja bem, torcedor, eu acho que nesse momento deixa eu até dar uma olhada aqui numa situação. Nós vamos olhar, eu estou querendo pegar aqui exatamente para ver isso. O Vasco hoje tem a 7ª melhor campanha no segundo turno, ou seja, 26 pontos somados em 18 rodadas disputadas.
Ou seja, de 54 pontos que foram disputados, o Vasco ganhou 26. Praticamente 50% de aproveitamento. No aproveitamento de 50% de pontos do Campeonato Brasileiro, quem nós temos com 50%? O Atlético Paranaense, 8º colocado. O Fluminense, 7º colocado. Tenho certeza que se o Ramon Dias tivesse chegado mais cedo, essa seria a nossa posição. Com o seu conhecimento de futebol, sua voz ativa, ele jamais deixaria montar o elenco que foi montado. Vale lembrar que quando o Ramon Dias chegou, já tinham passado 14 rodadas. O Vasco tinha conquistado apenas 9 pontos. O Vasco chegou a fazer 16 no primeiro turno, porque venceu inclusive o próprio Grêmio, empatou com o Bragantino, os 2 últimos resultados nossos, com o Ramon Dias, 4 pontos, e aqueles 3 do América Mineiro do jogo atrasado, 7. Esses 7 se juntaram aos 9 conquistados, apenas 16 pontos. Se o Vasco hoje tem a pontuação que tem de 42 pontos ganhos, ela se deve muito, muito ao trabalho do Ramon Dias. 33 pontos conquistados. Claro, somado ao Ramon, as chegadas Medel, Verrete, Payet. Esses jogadores foram muito importantes. Paulinho. Pegar o Maicon, tirar do ostracismo que estava no Vasco, colocá-lo em campo. Elevar o nível do Zé Gabriel, que em muitos jogos foi importante. Ah, mas fulano não... Isso é uma outra discussão, depois a gente vai ver. Ah, o Rossi tem que ficar, não tem. O Bambu não tem que ficar. Comprar o Cocão, comprar o Ivan. Isso é outra discussão. Gente, a decisão é quarta-feira. Quarta é vida ou morte. Ou fica na primeira divisão, ou volta para a segunda divisão. Torcedor do Vasco não merece voltar à segunda divisão. Pedrinho, o presidente eleito do Vasco da Gama, não merece assumir o time na segunda divisão. O menino Gui não merece ver isso bem de perto. Você, vascaíno, não merece passar tudo de novo. Por isso eu faço um apelo a você, torcedor. Chegou comigo aqui até o final do vídeo e acredita na permanência do Vasco. Escreve Vasco aqui no nosso vídeo. Em todas as publicações que você entrar. Vasco. A nossa força, o nosso pensamento positivo. 90 minutos para garantir a permanência. Ah, mas a gente não vai nem mais para a Sul-Americana. Verdade. Culpa nossa. Mas agora, torcedor, é olhar para frente. Depois, a partir de quinta-feira, a gente começa a cobrar o planejamento 2024, sabendo onde a gente está, com quem a gente pode contar e quem a gente não pode contar. Porque essa reta final mostrou exatamente quem tem condições de jogar no Vasco ou não. Agora, que esses caras estão entrando em campo. Esse time do Vasco está entrando em campo, está lutando, está guerreando e está indo até o nível físico máximo de entrega, vídeos mais experientes. Maicon, Verrete, por exemplo, eles estão indo até o limite. Alguns, tecnicamente, não conseguem mais entregar. Caíram. Mas, na força, na disposição, isso não está faltando. Não é um time covarde, um time frouxo que está largando o jogo. Não. Alguns jogadores estão mal. Sim, alguns estão bem abaixo do que deles se espera. E já renderam. Mas entrega não falta. Então, torcedor, é a nossa hora de, mais uma vez, fazer o que nós sabemos. Apoiar. Fechado? Um grande abraço e até mais tarde.